Boa tarde, meu prezado irmão, boa tarde, minha querida irmã. São 15 horas e 43 minutos desta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. E eu passo a leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação desta hora, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos de 5 a 15, que assim diz: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Meu prezado irmão, minha querida irmã, dentre as coisas interessantes e as lições que esse texto nos concede, eu quero destacar já ao final do texto, quando Jesus Cristo diz aos discípulos: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Quem milita no meio jurídico sabe perfeitamente o que é um trabalho de meio e um trabalho de resultado, de fim. Trabalho de meio é o trabalho de um advogado, por exemplo, que ele defende o seu cliente e luta na justiça para que seu cliente tenha o seu direito concedido, mas quem garante que ele terá sucesso? Em muitos casos, ele acaba não tendo sucesso e perde a causa. Não depende só do advogado, depende do juiz que julga a causa, por exemplo. Então, o trabalho do advogado é um trabalho de meio. Ele não promete resultado e não deve prometer, porque ele depende de outros fatores. Mas há trabalhos de fim, trabalhos em que você faz e, ao entregar o trabalho, tem que atender aquilo que era a expectativa do cliente. No âmbito médico, por exemplo, quando você contrata uma cirurgia reparadora, inclusive em alguns casos há meios eletrônicos, meios virtuais de você ver como aquela cirurgia ficará ao final. E aí você já faz de acordo com aquilo que aquela mídia está mostrando. Cirurgias no âmbito reparador, cirurgias estéticas, têm esse trabalho de fim, ou seja, ao final daquele trabalho, daquele profissional, o resultado tem que ser obtido. Aqui, Jesus Cristo mostra que o trabalho de evangelista, de pregador da palavra, é um trabalho de meio, não de fim. Ou seja, o evangelista prega a palavra, mas quem converte não é ele, é o Espírito Santo. É Deus quem converte. E se o
pecador, aquele para quem se prega a mensagem, ele não se arrepender, não tiver o coração convertido para Jesus Cristo, as consequências serão para ele e não para quem prega, porque ele que terá feito duro, endurecido o seu coração e resistido à palavra do Evangelho. Pois bem, então, nosso trabalho é um trabalho de meio, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para pregar o Evangelho, que não deixemos de cumprir a nossa parte. Santíssimo Deus, bondoso Pai, ajuda-nos como instrumentos da proclamação da Tua Palavra. Em nome de Cristo. Amém.